O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 49. O encontro com Pedro e André, depois de um discurso na sinagoga. João de Zebedeu, grande também na humildade. 13 de outubro de 1944. Às 14 horas, vejo isto. Jesus vem avante por uma estradinha, uma vereda entre dois campos. Ele está sozinho. João prossegue em sua direção por um outro caminho, por entre os campos. E enfim o alcança, passando por uma abertura entre as sebes. João, tanto na visão de ontem como de hoje, é simplesmente um jovenzinho. Um rosto rosado e imberbe de quem acaba de chegar à idade viril e, além disso, é loiro. Por isso, não tem sinal nem de bigode, nem de barba, mas apenas o rosado das faces lisas, os lábios vermelhos, com a luz risonha de seu belo sorriso e do olhar puro, não tanto pela sua cor de turquesa escura, quanto pela limpidez da alma virgem que transparece neles. Os cabelos loiro-castanhos, compridos e macios, ondulam a cada passo, veloz, quase como uma corrida. Quando está para atravessar a sebe, ele chama: Mestre! Jesus se detém e se volta com um sorriso. Mestre, eu queria muito te ver. Na casa onde estás me disseram que tinhas vindo em direção aos campos, mas não sabia onde, temia não te ver. João fala levemente inclinado em sinal de respeito. Contudo, está cheio de um afeto confiante em sua atitude e em seu olhar, que, estando com a cabeça ligeiramente curvada no ombro, leva Jesus. Eu vi que estavas me procurando e vim ao teu encontro. Tu me viste? Onde estavas, mestre? Eu estava lá. E Jesus aponta as copas de umas árvores afastadas, que pela cor diria que são oliveiras. Eu estava lá rezando e pensando no que eu vou dizer esta tarde na sinagoga, mas eu saí de lá logo que te vi. Mas como fizeste para me ver se eu mal posso ver aquele lugar escondido como está, atrás daquela curva? Ah, sim, ainda assim o estás vendo. Eu vim ao teu encontro porque te vi. O que o olho não pode ver, pode o amor. Sim, o amor pode. Então tu me amas, mestre? E tu me amas, João, filho de Zebedeu? Muito, mestre. Parece-me que sempre te amei, antes de ter te conhecido. Antes ainda, a minha alma te procurava, e quando eu te vi, ela me disse: Eis aqueles que procuras. Eis aquele que procuras. Eu creio que te encontrei porque a minha alma te sentiu. Tu o dizes, João, e o dizes certo. Eu também vim ao teu encontro porque minha alma te sentiu. Por quanto tempo me amarás? Para sempre, mestre. Não quero mais amar a outros, a não ser a ti. Tens pai e mãe, irmãos e irmãs, tens uma vida, e com a vida a mulher e o amor. Como farás para deixar tudo isso por mim? Mestre, não sei. Mas me parece, se não for soberba dizer isso, que a tua predileção tomará para mim o lugar de pai, mãe, irmãos, irmãs e também da mulher. De tudo sim, de tudo estarei saciado se me amares. E se o meu amor te trouxer dores e perseguições? Não haverá de ser nada, mestre, se tu me amares. E no dia em que eu tiver que morrer? Não, és ainda jovem, mestre, por que morrer? Porque o Messias veio para pregar a lei em sua verdade, para cumprir a redenção. A lei aborrece o mundo, que também não quer redenção, por isso persegue os enviados de Deus. Ó, que isto não aconteça, não digas a quem te ama esse prognóstico de morte. Mas se tu tiveres que morrer, eu te amarei ainda. Deixa que eu te ame. João tem o olhar suplicante, mais inclinado que nunca. Ele vai caminhando ao lado de Jesus, parecendo estar mendigando amor. Jesus para, olha para ele, transpassa-o com o olhar de seus olhos profundos e depois lhe põe a mão sobre a cabeça inclinada. Quero que tu me ames.
Ó Mestre! João está feliz. Ainda que seus olhos estejam brilhando pelas lágrimas, ele está sorrindo. Pela sua boca jovem e bem desenhada, pegando a mão divina, beija-a nas costas e a aperta junto ao coração. Depois eles retomam o caminho. Disseste que me estavas procurando? Sim, para dizer-te que os meus amigos querem te conhecer e também porque eu senti a vontade de estar contigo de novo. Fazia poucas horas que eu te havia deixado, mas já não podia mais estar sem ti. Então, terás sido um bom anunciador do verbo? Tiago também, mestre, falou de ti de maneira convincente, de maneira que até aquele que desconfiava, nem é culpado porque a prudência era a causa de sua reserva, também se persuadiu. Vamos agora fazê-lo ficar completamente convicto? Ele estava com um pouco de medo. Não, medo de mim não. Eu vim para os bons. E mais ainda para quem está no erro. Eu quero salvar, não condenar. Com os honestos serei todo misericórdia. E com os pecadores também. Por desonestos eu entendo aqueles que têm a desonestidade espiritual e hipocritamente se fingem bons, enquanto fazem obras más. Fazem tais coisas de tal modo para o seu próprio proveito e para se aproveitarem do próximo. Com esses eu serei severo. Então Simão pode estar seguro, é sincero como nenhum outro. Assim me agrada e quero que sejais todos. Simão quer dizer-te muitas coisas, mestre. Eu o ouvirei. Depois que tiver falado na sinagoga, mandei avisar os pobres e os doentes, além dos ricos e os sadios. Todos precisam da boa nova. O povoado está próximo. Alguns meninos brincam na estrada e um deles, correndo, vem chocar-se contra as pernas de Jesus e teria caído, se ele não o segurasse com presteza. O menino chora mesmo assim, como se tivesse se machucado. Mas Jesus, tomando-o nos braços, disse: Um israelita que chora? Que deveriam fazer os milhares e milhares de crianças que se tornaram homens, atravessando o deserto atrás de Moisés? Contudo, foi mais para eles do que para os outros, justamente para estes que fez descer o maná tão doce. Porque o Altíssimo ama os inocentes e proveu o necessário a estes anjinhos da terra, a estes passarinhos sem asas, como faz com os pássaros da mata e dos telhados. Gostas de mel? Sim, pois bem, se fores bom, comerás de um mel mais doce do que aquele das tuas abelhas. Onde e quando? Quando, depois de uma vida de fidelidade a Deus, fores para ele. Eu sei que não irei para lá enquanto não vier o Messias. Minha mãe me diz que por ora nós de Israel somos todos como Moisés e morremos, vendo de longe a terra prometida. Ela diz que estamos ali à espera de podermos entrar e que só o Messias nos fará entrar. Mas que pequeno israelita esperto! Pois bem, eu te digo que quando morreres entrarás logo no paraíso, porque o Messias já terá aberto as portas do céu. Não precisa ser bom, mas precisa ser bom. Mamãe! O menino escorrega nos braços de Jesus e corre ao encontro de uma jovem esposa que regressa com uma ânfora de cobre. Mamãe, o novo rabi me disse que eu irei logo para o paraíso quando eu morrer e que eu vou comer muito mel. Mas se eu for bom, eu vou ser bom. Queira Deus, desculpa, mestre, se ele te aborreceu, é muito elevado. A inocência não causa aborrecimento, mulher. Deus te abençoe, porque és uma mãe que educa os filhos no conhecimento da lei. A mulher fica toda vermelha diante do elogio e responde: a bênção de Deus também para ti, e desaparece com seu pequeno. As crianças te agradam, mestre? Sim, porque são puras, sinceras e amorosas. Tem sobrinhos, mestre? Eu só tenho minha mãe, mas nela está a pureza, a sinceridade, o amor dos pequeninos mais santos, juntos a sabedoria, a justiça e fortaleza dos adultos. Eu tenho tudo em minha mãe, João. E tu a deixaste? Deus está acima, até da mais santa das mães. Eu irei conhecê-la? Sim, tu a conhecerás. E ela me amará? Sim, te amará, porque ela ama a quem ama o seu Jesus. Então não tens irmãos? Eu tenho primos, por parte do marido de minha mãe. Mas cada homem para mim é o irmão. Eu vim para todos. Eis-nos diante da sinagoga.
Eu entro e tu virás a mim, depois com os teus amigos. João sai dali e Jesus entra em uma sala quadrada, onde há velas e um triângulo como de costume, e estantes com rolos de pergaminhos. A multidão já está ali, em expectativa e em oração. Também Jesus está rezando. O povo está cochichando e comentando atrás dele, que se curva para saudar o chefe da sinagoga, pedindo depois que lhe deem um rolo. Jesus começa a leitura e diz: Estas coisas o Espírito Santo me faz ler para vós. No capítulo 7 do livro de Jeremias se lê: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Corrigi os vossos costumes e os vossos afetos, e então habitarei convosco neste lugar. Não vos fiqueis iludindo com as palavras vãs por vós repetidas. Aqui está o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Porque se melhorardes os vossos costumes e os vossos afetos, se fizerdes justiça entre o homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não derramardes neste lugar sangue inocente, se não fordes atrás dos estrangeiros por vossa desventura, então eu habitarei convosco neste lugar, na terra que eu vos dei aos vossos pais por séculos e séculos. Ouvi, ó voz de Israel, eis que eu venho esclarecer-vos sobre as palavras de luz que a vossa alma ofuscada não sabe mais ver e compreender. Ouvi, muito pranto desce sobre a terra do povo de Deus. E choram os velhos que se lembram das glórias antigas, choram os adultos curvados pelo jugo, choram os jovens que não têm um futuro de glória. Mas a glória da terra nada é, e se comparada a uma glória que nenhum opressor, que não seja Mamom ou a má vontade, vos pode arrebatar. Por que chorais? Como é que o Altíssimo, que sempre foi bom para com seu povo, agora virou olhar para o seu outro lado, negando aos seus filhos de verem o seu rosto? Não será ele mais o Deus que abriu o mar e por ele fez passar Israel, conduzindo e nutrindo pelas areias, defendendo contra os inimigos, para desviar-se do caminho do céu, assim como ele deu a nuvem aos corpos, deu a lei para as almas? Não será mais ele o Deus que adoçou as águas e fez cair o maná para os que estavam extenuados? Não é ele o Deus que vos quis estabelecer nesta terra, firmando convosco uma aliança de pai para filhos? Então, por que é que agora o estrangeiro vos feriu? Muitos de vós murmuram: aqui está o templo. Não basta termos o templo, indo rezar a Deus nele. O primeiro templo está no coração de cada homem, onde a oração santa deve ser feita. Mas ela não pode ser santa se antes o coração não se emendar, como também os costumes, os afetos, as normas de justiça para com os pobres, para com os servos, para com os parentes, para com Deus. Agora, olhai, eu vejo ricos de coração duro que fazem ricas ofertas no templo, mas que não sabem dizer ao pobre: irmão, eis aqui um pão e um dinheiro, aceita-o. De coração para coração, e que a minha ajuda não te humilhe, como também para mim não cause soberba. Eis, eu estou vendo pessoas rezando, lamentando-se com Deus, porque não as ouve prontamente, mas que depois, com um coração de pedra, respondem não ao necessitado, que às vezes com seu sangue lhes pede: escutai-me. Aí está, eu vejo que vós chorais, porque a vossa bolsa foi exprimida pelo dominador. Mas depois vós espremeis o sangue daquele que odiais, e ao esvaziar um corpo do seu sangue e de sua vida, vós não tendes horror. Ó vós de Israel, o tempo da redenção chegou, mas preparai seus caminhos em vós com a boa vontade. Sede honestos, bons, amai-vos uns aos outros, ricos, não desprezeis, mercadores, não defraudeis, pobres, não invejeis. Sois todos de um sangue e de um Deus. Sois todos chamados ao mesmo destino. Não fecheis para vós com os vossos pecados o céu que o Messias vos abrir. Tereis errado até aqui? Agora não erreis mais. Que cesse todo o erro. A lei que volta aos 10 mandamentos iniciais é simples, boa, fácil, mas devem estar mergulhados na luz do amor. Vinde, eu vos mostrarei quais são os amores. Amor, amor, amor. Amor de Deus por vós e de vós por Deus.
amor para com o próximo. Sempre amor, porque Deus é amor e aquele que sabem viver o amor são filhos do Pai. Eu estou aqui para todos e para dar a luz de Deus a todos. Eis aqui a palavra do Pai que se faz alimento em vós. Vinde, provai e mudai o sangue do Espírito com este alimento. Que todo veneno caia, que toda concupiscência morra. Uma glória nova vos é oferecida, aquela eterna, e a ela virão os que fizerem da lei de Deus assunto de um verdadeiro estudo para os seus corações. Começai pelo amor. Não existe coisa maior, mas quando souberdes amar, já sabereis tudo, e Deus vos amará. E o amor de Deus significa ajuda contra toda tentação. A bênção de Deus esteja sobre aquele que volta para ele um coração cheio de boa vontade. Jesus se cala, o povo cochicha. A reunião se dissolve depois dos hinos cantados, muitos salmodiando-os. Jesus sai para a pequena sala, praça. João, Tiago, Pedro e André estão à porta. A paz esteja convosco, diz Jesus, acrescentando: o homem, para ser justo, precisa não julgar sem antes conhecer, mas é também honesto em reconhecer a sua culpa. Simão, quiseste me ver? Eis-me aqui. E tu, André, por que não vieste antes? Os dois irmãos se olham embaraçados e André murmura: eu não ousava. Pedro, vermelho, não diz nada, mas quando ouve Jesus dizer ao irmão: fareis mal em vir? Só o mal não se deve ousar fazer. Ele intervém sincero: fui eu, ele queria trazer-me logo a ti, mas eu disse sim, disse não creio e não quis vir. Oh, agora estou melhor. Jesus sorri e depois disse: e pela tua sinceridade eu te digo que te amo. Mas eu não sou bom, não sou capaz de fazer aquilo que disseste na sinagoga. Eu sou iracundo, e se alguém me ofende, eu sou cobiçoso e gosto de ter dinheiro. No meu mercado de peixe, não é sempre, nem sempre eu tenho ficado sem cometer alguma fraude. Sou ignorante, tenho pouco tempo para seguir-te. Para ter a luz, como farei? Eu gostaria de me tornar como tu dizes, mas não é difícil, Simão. Sabes um pouco da Escritura? Sim, pois bem, pensa no profeta Miqueias. Deus quer de ti aquilo que diz Miqueias. Não te pede que arranques o coração, nem que sacrifiques os afetos mais santos. Por enquanto, não te pede isso. Um dia, sem que Deus te peça, darás até a ti mesmo a Deus. Mas Ele espera que o sol e o orvalho façam de ti, que és ainda um fio de erva, uma palmeira forte e gloriosa. Por enquanto, Ele te pede isto: pratique a justiça, ame em amor e misericórdia, e tomar todo o cuidado em seguir o teu Deus. Esforça-te para fazer isso. O passado de Simão será cancelado, e tu te tornarás homem novo, o amigo de Deus e do seu Cristo. Não serás mais Simão, serás agora Cefas, pedra firme sobre a qual me apoio. Isto me agrada, isto eu entendo, a lei é assim. Eu não sei mais cumpri-la como fazem os rabinos, mas isso que tu dizes sim, parece-me que vou conseguir. E tu me ajudarás. Moras aqui? Eu conheço o dono da casa. Eu estou aqui, mas agora irei para Jerusalém e depois pregarei pela Palestina. Vim para isso, mas virei aqui frequentemente. Eu virei ouvir-te ainda. Quero ser teu discípulo. Um pouco de luz entrará na minha cabeça. Sobretudo no coração, Simão, no coração. E tu, André, não dizes nada? Eu ouço, mestre. Meu irmão é tímido, mas se tornará um leão. A noite está chegando. Deus vos abençoe e vos dê uma boa pesca. Ide. Paz a ti. E vão embora. Mal saíram, Pedro disse: o que terá ele querido dizer antes quando falou que eu hei de pescar em outras redes e que farei outras pescas? Por que não lhe perguntaste? Querias dizer tantas coisas e afinal quase não falaste. Eu estava com vergonha. Ele é tão diferente de todos os outros rabinos. Agora vai para Jerusalém. João diz isso com muita saudade e desejo. Eu queria perguntar-lhe se me deixava ir com ele, mas não tive coragem.
Vai dizer-lhe isso, rapaz, diz Pedro. Nós o deixamos assim, sem uma palavra de amor, que pelo menos ele saiba que nós o admiramos. Vai, que eu falo com teu pai. Posso ir, Tiago? Vai. João vai e volta correndo e jubiloso. Eu disse a ele, queres-me contigo em Jerusalém? Ele me respondeu, vem, amigo. Amigo, ele me disse, amanhã a esta hora virei para cá, em Jerusalém com ele. E a visão termina. Como motivo para esta visão, disse-me Jesus esta manhã, dia 14 de outubro. Quero que tu e todos observes o comportamento de João. É um lado seu que sempre passa despercebido. Vós o admirais porque ele é puro, amoroso, fiel, mas não notais que foi grande também sua humildade. Ele, artífice da vinda de Pedro a mim, modestamente se cala neste particular. O apóstolo de Pedro, e por isso o primeiro dos meus apóstolos foi João. O primeiro a reconhecer-me, o primeiro a dirigir-me a palavra, o primeiro a seguir-me, o primeiro a pregar sobre mim. No entanto, estás vendo o que ele diz? Diz assim, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido as palavras de João e tinham seguido a Jesus. O primeiro com quem se encontrou foi com seu irmão Simão, ao qual disse, encontramos o mestre, e o levou a Jesus. Justo, além de bom, ele sabe que André se angustia por ter um caráter fechado e tímido, que gostaria de fazer muitas coisas, mas não consegue. E João quer que o reconhecimento de sua boa vontade chegue a ele, na memória dos pósteros. João quer que André apareça como o primeiro apóstolo de Cristo junto a Simão, perto de Simão. Não obstante a sua timidez e acanhamento lhe terem dado alguma derrota em seu apostolado. Quem entre aqueles que fazem alguma coisa por mim sabem imitar João, sem se autoproclamarem apóstolos insuperáveis, sem pensar que o seu êxito, porém, provém de um complexo de coisas, não somente santidade, mas também audácia humana, sorte, e ocasionalmente encontram-se com outros menos audazes e felizardos, embora talvez mais santos. Quando vós vos saís bem, no que fazeis de bom, não vos glorieis, como se o mérito fosse todo vosso. Dai louvor a Deus, Senhor dos operários apostólicos. Tende os olhos limpos e o coração sincero para ver e para dar a cada um o aplauso que lhe cabe. Olhos limpos para discernir os apóstolos que cumprem o holocausto e que são as primeiras e verdadeiras alavancas no trabalho dos outros. Só Deus vê estes que tímidos parecem nada fazer, mas ao contrário são os raptores do fogo do céu que ataca os audazes. Um coração sincero para saber dizer eu trabalho, mas este ama mais do que eu, prega melhor do que eu, se imola como eu não sei fazer. E como Jesus disse, dentro do próprio quarto, com a porta fechada para rezar em segredo, eu que vejo a sua humilde e santa virtude, quero torná-la conhecida e dizer, eu sou instrumento ativo, este é força que me põe em movimento, porque ligado a Deus como Ele, que é para mim canal de força celeste. A bênção do Pai que desce para recompensar o humilde, que em silêncio se imola para dar força aos apóstolos, descerá também sobre o apóstolo que sinceramente reconhece a sobrenatural e silenciosa ajuda que lhe vem do humilde, e o seu mérito que a superficialidade dos homens não nota. Aprendei todos. É o meu predileto? Sim, mas não tem também essa semelhança comigo? Puro, amoroso, obediente, mas também humilde, eu me espelhava nele e via nele as minhas virtudes. Eu o amava por isso como um segundo eu. Via sobre ele o olhar do Pai que o reconhecia como um pequeno Cristo. E minha mãe dizia, nele sinto ter um segundo filho. Parece-me estar vendo a ti reproduzido em um homem. Oh, a cheia de sabedoria como te conheceu, ó meu dileto. Os céus azuis de vossos corações de pureza se fundiram em um único velário para me dar proteção de amor e tornarem-se assim um só amor, antes ainda que eu desse minha mãe a João e João a minha mãe. Eles se amaram, porque se reconheceram semelhantes filhos e irmãos do Pai e do Filho. Fiat.